Então, no vídeo anterior, né, uma introdução à Aliança do Reino, nós terminamos com a leitura da fala do Palmer Robertson acerca da chegada do reino, né, a chegada do reino, o vislumbre, né, na verdade um vislumbre da chegada do reino esperado, né, a ideia desse reino, dessa promessa é a terra prometida, que tem as mesmas dimensões do território da monarquia davídica, será governada mediante uma administração justa. É a expectativa que se tem de que esse rei seja de fato um rei segundo Deus, um rei que seja o regente de Deus, né? Aquele que em justa medida reproduz no seu sistema de governo, na sua relação para com o povo, para com as nações, as atitudes do próprio Deus. E Davi é o que personifica em grande medida, né, a figura desse reinado. Aliás, a aliança davídica é que proporciona um vislumbre, né, ainda que de maneira remota, de escala bem reduzida, um vislumbre daquilo que viria a ser o reinado de Deus, né, o reino de Deus a partir do rei soberano. Então agora nós vamos mergulhar mais nesses detalhes da aliança propriamente dita, os aspectos da aliança, para entender melhor os ecos das alianças anteriores dentro da aliança davídica e os apontamentos da aliança posterior também dentro dessa aliança davídica, né? Lembrando sempre que temos como base o livro do Cristo dos Pactos do Palmer Robertson. A aliança davídica, né, ela é a penúltima aliança dentro da aliança maior chamada aliança da redenção, né? Então, por isso ela é muito próxima da realidade da nova aliança, né? Então você vê que nós falamos a aliança mosaica ou aliança da lei é a mais detalhada, especialmente no que tange a forma com que Deus quer se relacionar com o seu povo e como esse povo também se relacionará entre si. No entanto, a de Davi, ela é a que melhor sinaliza as realidades da nova aliança. Então, na aula 6, nós estivemos estudando a aliança da lei. E agora nós vamos estar estudando, né? Vamos dar continuidade, na verdade, ao estudo da aliança de Davi, ou aliança davídica, aliança do reino. Estabelecimento da aliança de Davi. Vamos ler o texto bíblico, base, né, da aliança davídica, que está registrado no livro do profeta Samuel, no capítulo 7. Aliás, no capítulo 7 nós vamos ter os aspectos introdutórios, né, a contextualização histórica, por assim dizer, do estabelecimento dessa aliança, né, que é a aliança culminante do Antigo Testamento. É a chegada desse reino que foi brevemente sinalizado ali com Saul, mas estabelecido com Davi. Deus reina a partir de um lugar específico, o Monte Sião, em Jerusalém com Davi. É aquilo que eu falei, a questão de que Davi, diferentemente de Saul, ele estabelece um local de culto, a cidade de Jerusalém como capital. Então passa a ter uma referência, um centro referencial em torno de que todo Israel gravita, né? Deus se compromete na celebração da aliança especificamente com uma linhagem, a tribo de Judá, e com um rei específico, Davi. Então, o contexto histórico, a ocasião histórica em que o que antecede, né,
o estabelecimento da aliança está registrado no capítulo 7 do livro de 2 Samuel. Aí você tem lá, 1. Davi toma Jerusalém dos Jebuseus. 2. Davi traz a arca para Jerusalém, né? A teocracia. 3. Deus dá descanso a Davi dos seus inimigos. 4. Israel está seguro. 4. Interconexão entre o trono de Davi e o trono de Deus. Esse daí, o capítulo 7 do 2 Samuel, já vai registrar o movimento de Davi, né, após ter sido reconhecido rei sobre todo Israel em Hebrom. Em 2 Samuel capítulo 7, nós vamos ver como essa aliança, como esse conceito de aliança é desenvolvido. Ainda sobre a ocasião histórica, o primeiro passo de Davi foi tomar Jerusalém dos Jebuseus, né? E estabeleceu este lugar como como lugar permanente do trono. Para ali foi levado o trono, conforme está registrado em 2 Samuel capítulo 5. Davi já tinha reinado por aproximadamente 7 anos em Hebrom, que é uma cidade localizada em Judá, a tribo da onde Davi vem, mas agora ele faz um movimento para conquistar a cidade que ainda não tinha sido tomada por Israel, em posição mais central. Então Davi sai de uma posição mais ao sul, que é onde ele estava na tribo de Judá, e move-se para o centro, em direção ao centro do território de Israel, né? Evitando assim alguma animosidade, porque quando o reino, lá na frente, quando a gente vê na divisão do reino, a gente percebe que há uma certa rixazinha ali naquele embate ali do filho de Salomão, de Jeroboão com Roboão. Você vê ali que há uma animosidade entre as tribos do norte e a tribo do sul, que a partir de então se concretiza numa separação definitiva. Mas então Davi toma Jerusalém dos Jebuseus, move o trono para esse centro, né? E torna-se agora a capital, né? Ato contínuo, o segundo movimento de Davi foi trazer a arca de Deus para Jerusalém. Então agora o trono tem uma cidade fixa, o trono tem um lugar referencial, geográfico, e também agora o centro de culto. Ao trazer a arca, abre aspas para o Robertson, ele manifestou publicamente o desejo de ver seu próprio governo em Israel imediatamente relacionado com o trono de Deus. Dessa maneira, o conceito da teocracia encontra a expressão plena. O que ele vai dizer é que esse movimento que Davi faz de trazer a arca para Jerusalém não só fortalece Jerusalém como capital, como centro, mas traz uma ligação íntima entre o trono do governo humano e o governo divino, o governo de Deus, ali com o significado, né, simbolizado pela arca. O terceiro movimento é o descanso que Deus dá a Davi de todos os seus inimigos, né? Como está lá em 2 Samuel capítulo 7. O rei Davi estabeleceu-se no seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos ao redor. 2 Samuel 7, verso 1. Então o Deus dá esse descanso. Não é um descanso definitivo, mas é um descanso que tipifica o descanso que nós teremos com Deus. Em outras palavras, Davi leva o trono de Israel a uma posição que jamais foi experimentada até então. Porque, como eu já disse no vídeo de introdução, a monarquia que começa com Saul,
que teve os seus lampejos lá no período dos juízes, com os descendentes de Gideão, mas com Saul você não vê bem uma monarquia. O próprio Deus se refere a ele como um líder, um príncipe, não se refere a ele como um rei. E ele acaba sendo um líder tribal. Você não vê uma preocupação no governo de Saul de unificação e uma representatividade. Você vê uma preocupação de Saul muito maior em tornar o seu nome grande do que o reconhecimento de Israel como uma nação. Já Davi, ele se mostra um verdadeiro estadista, porque os movimentos que Davi faz, que ele conquista uma cidade central, move para ali o trono, estabelece aquela cidade como capital, depois move para ali a arca, estabelece aquela cidade como centro de culto. Então ele faz um movimento estadista, né, que afeta definitivamente a política e a organização social de Israel. E o Senhor o abençoa dando descanso de todos os seus inimigos. Então, com isso, Jerusalém chega o povo judeu, o povo de Deus experimenta, o povo de Israel experimenta um nível de exaltação nunca antes experimentado. Ele deixa de ser ameaçado constantemente por saqueadores e começa a ter uma identidade nacional. E o interessante é que quando você lê a narrativa bíblica, você percebe que Israel não tinha aniquilado os inimigos. No entanto, o Senhor lhes dá descanso, não há guerra. Então, com esses 4 movimentos, esses 4 pontos, você tem um cenário preparado para estabelecimento da aliança. Abre aspas para Palmer Robert. A interconexão entre o trono de Davi e o trono de Deus, entre o filho de Davi e o filho de Deus, encontra a estrutura apropriada nesse contexto histórico. Uma situação de descanso da opressão dos inimigos antecipa apropriadamente o reino escatológico de paz. Fecha aspas. Né? Até mesmo esse descanso que é dado por Deus, ele é um vislumbre do descanso escatológico, né? Previsto para o povo de Deus. Agora, meus irmãos, eu vou precisar fazer a leitura, uma leitura um pouco longa. Nós vamos ler o capítulo 7 do segundo livro de Samuel. Todos os versículos. Vamos à leitura. O rei Davi estabeleceu-se em seu palácio, pois o Senhor havia lhe dado descanso de todos os seus inimigos. Então ele disse ao profeta Natã: estou morando num palácio de cedro, ao passo que a arca de Deus continua numa tenda. Natã respondeu ao rei: vai, faze tudo quanto está no seu coração, pois o Senhor está contigo. Mas naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize ao meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificarás uma casa, assim diz o Senhor, edificarás uma casa para que eu nela habite? Não habitei em casa alguma desde o dia em que tirei os israelitas do Egito até o dia de hoje, mas tenho viajado e habitado em um tabernáculo. E em todo lugar por onde tenho viajado com todos os israelitas, disse eu por acaso a algum dos chefes da tribo, aos quais ordenei que cuidasse do meu povo Israel: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, sim, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do campo onde cuidavas das ovelhas, para que fosses o príncipe do meu povo. Estive contigo por onde andastes, e destruí todos os teus inimigos diante de ti. Agora te tornarei
tão famoso quanto os poderosos da terra. Também estabelecerei meu povo Israel num lugar, e ali o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado, e nunca mais seja oprimido pelos perversos como antes. Como no tempo em que constituí juízes sobre meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara que te edificará uma casa. Quanto aos teus dias, quando os teus dias se completares e descansarem com teus pais, providenciarei um sucessor da tua descendência, que procederá de ti, e estabelecerei o reino dele. Ele edificará uma casa ao meu nome, e para sempre estabelecerei o trono do seu reino. Eu serei seu pai, e ele será o meu filho. Caso venha a cometer alguma transgressão, eu o castigarei com castigos humanos e com açoites de homens, mas não retirarei dele o meu amor fiel, como fiz com Saul, a quem tirei da tua frente. Mas a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Natã relatou a Davi todas essas palavras e toda essa visão. Então o rei Davi entrou, sentou-se perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E quem é a minha família para que me tenhas trazido até aqui? Senhor Deus, isso ainda foi pouco aos teus olhos, pois também falaste sobre a família do teu servo para tempos distantes. É assim que age com os homens, ó Senhor Deus. Que mais te poderá dizer Davi? Tu conheces bem o teu servo, ó Senhor Deus. De acordo com a tua palavra e a tua vontade, é que fizeste esta grandiosidade e a revelaste ao teu servo. Portanto, tu és grandioso, ó Senhor Deus, pois não há ninguém semelhante a ti, e não há outro Deus, mas tu somente, segundo tudo o que temos ouvido com os nossos ouvidos. Que outra nação na terra é semelhante a teu povo Israel, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo, para te tornares famoso e fazeres a favor dele estas grandes e terríveis coisas para a sua terra. Diante do teu povo que do Egito resgataste para ti, expulsando nações e seus deuses. Assim estabeleceste o teu povo Israel como teu próprio povo para sempre. E tu, Senhor, te fizeste o Deus dele. Agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a palavra que falaste acerca do teu servo e da sua família, e faze como tens falado, para que teu nome seja engrandecido para sempre, e diga: o Senhor dos exércitos é Deus sobre Israel, e a família do teu servo será estabelecida diante de ti. Pois tu, Senhor dos exércitos, Deus de Israel, revelaste ao teu servo: eu te edificarei uma casa. Por isso o teu servo teve ânimo para fazer esta oração. Agora, Senhor Deus, tu és Deus, e as tuas palavras são verdadeiras e tem prometido a teu servo esta bondade. Agora, na tua vontade, abençoa a família do teu servo, para que subsista para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor Deus, prometeste, e com a tua bênção a família do teu servo será abençoada para sempre. Palavra do Senhor. Então, conforme a gente leu, no texto bíblico, os termos da aliança ficam bem claros, bem explícitos nesse capítulo 7 do segundo livro de Samuel. E começar, nós tratamos o conceito de aliança, a ideia de eu fui contigo por onde quer que andaste. Isso é uma expressão de um Deus que está em aliança. E mais uma vez, a semelhança de quando a gente estava estudando a aliança da lei, que
O Senhor faz todo o movimento redentivo, tira o povo do Egito, né? O povo experimenta o cuidado de Deus, o favor de Deus na peregrinação do deserto até os pés de Sinai. E lá que o Senhor entra em aliança com o povo, estabelece termo da aliança. Da mesma forma, o Senhor faz aqui com Davi. O Senhor escolhe Davi como rei, consagra Davi como rei, estabelece através de vitórias de Davi esse reinado, né? Acerca disso, o Graham, o Graham Goldsworth, no Introdução à Teologia Bíblica, ele fala o seguinte: graças aos seus êxitos, abre aspas, graças a seus êxitos, Israel se tornou uma nação poderosa e estável. Davi estabeleceu um santuário central em Jerusalém e criou uma administração profissional, bem como um exército permanente. Quando Davi conquista Jerusalém, ele move o trono, move a arca, se estabelece naquela cidade e administrativamente tudo se torna centralizado em Jerusalém, e depois disso tudo é que o Senhor vem ao encontro de Davi. O Senhor vem ao encontro de Davi e mostra para ele que tudo isso foi o Senhor que fez. E então entra em aliança. A interconexão, dinastia e habitação. Davi não construirá a casa de Deus, mas Deus construirá a casa de Davi. A perpetuidade de Davi é o ponto da ênfase. Versículo 11 e versículo 19. Vamos ler o versículo 11 e o versículo 19, que diz assim, versículo 11: como no tempo em que constituí juízes sobre o meu... Eu vou ler a partir do 10, senão a leitura vai ficar ruim. Também estabelecerei o meu povo Israel num lugar, e ali o plantarei, para que habite no seu lugar e não seja mais perturbado e nunca mais seja oprimido pelos perversos, como no tempo em que constituí juízes sobre o meu povo. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te declara, ele te edificará uma casa. Verso 19. Senhor Deus, isto foi pouco aos teus olhos, pois também falaste sobre a família de teu servo para tempo distante. É assim que age com os homens. Então nós vemos que tanto no verso 11 quanto no verso 19, nós temos a ênfase nessa casa, né? No verso 11, parte B, diz que o Senhor te declara que te edificará uma casa, né? Uma tradução possível desse te edificará uma casa também é uma dinastia ou descendência no trono. E o verso 19 fala, né, Davi já orando ao Senhor, fala, e o Senhor falasse sobre a minha família do teu servo para tempo distante, né? Sinalizando descendência, a ideia de perpetuidade, quando o Senhor diz que sempre estaria alguém no trono de Davi. E eu quero ler com vocês, ou para vocês, o que está no nosso livro, O Cristo do Pacto, capítulo 12, página 189... Páginas 189 e 190. Eu ia colocar isso como uma leitura para vocês, mas eu vou ler, porque é um texto muito pequeno. Páginas 189 e 190. O tema dessa parte de leitura é a interconexão entre a dinastia e o local de habitação. Um dos mais admiráveis aspectos de 2 Samuel 7 no sentido estrutural, a inversão das frases como forma de dar ênfase. Essa maneira específica de expressão estabelece o relacionamento muito íntimo entre o conceito de dinastia e o de lugar de habitação. Primeiro, Deus responde com ênfase à proposta de Davi.
Edificar-me-ás tu casa para a minha habitação? Você, um mortal, determinará o lugar de habitação do Todo-Poderoso? É uma pergunta. Então, Deus inverte o modo de pensar. Também o Senhor te faz saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Verso 11. Obviamente, a casa que o Senhor construirá para Davi não será um palácio real, visto que Davi já habitava numa casa de cedros. Davi entende que a referência de Deus à casa era relativa à posteridade. Também falasse a respeito da casa do teu servo para tempos distantes. Versículo 19 de 2 Samuel capítulo 7. Davi não construirá a casa de Deus, mas Deus construirá a casa de Davi. A inversão das frases alterna lugar de habitação com a dinastia. Em ambos os casos, a perpetuidade é o ponto de ênfase. Davi deseja estabelecer para Deus um lugar de habitação permanente em Israel. Deus declara que estabelecerá a dinastia perpétua de Davi. Em suas palavras graciosas a Davi, Deus indica que essas duas permanências estarão interligadas. Ele estabelecerá a dinastia de Davi e a dinastia de Davi estabelecerá seu lugar de habitação permanente. Mas a ordem da graça deve ser mantida. Primeiro, o Senhor soberanamente estabelece a dinastia de Davi. E então, a dinastia de Davi estabelecerá o lugar de habitação do Senhor. Efeito claro deste estreito intercâmbio com base na figura de casa é ligar o governo de Davi ao governo de Deus e vice-versa. Deus manterá seu lugar de habitação permanente como rei em Israel, mediante o reinado da linhagem de Davi. Filho de Davi, filho de Deus. Este capítulo destaca também a íntima conexão entre filho de Davi e filho de Deus. Essa aliança estabelece Davi e sua descendência na condição real. Deus afirma que os descendentes de Davi se assentarão para sempre no trono de Israel. Ao mesmo tempo, o rei davídico de Israel manterá relação especial com Deus. Deus será o seu pai e ele será o seu filho. A posição do rei como filho de Deus encontra posteriormente claro desenvolvimento na Escritura. O próprio Davi declara de maneira poética o decreto de Deus com respeito à posição de honra atribuída ao Messias de Israel. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, e hoje eu te gerei. Salmo 2, verso 7. A relação estabelecida entre o filho de Davi e o filho de Deus na inauguração da aliança davídica encontra consumação na vinda do Messias. Jesus Cristo aparece como cumprimento final dessas duas filiações. Como filho de Davi, ele era também filho de Deus. Seu filho, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos. Romanos capítulo 1, versos 3 e 4. O escritor aos Hebreus encontra no fato de o Messias ser filho de Deus um importante aspecto de sua perspectiva teológica. A superioridade do Messias sobre qualquer outro mensageiro da aliança decorre de sua posição única de filho de Deus. O autor de Hebreus estabelece essa perspectiva ao conjugar o decreto de filiação messiânica do Salmo 2 com a promessa de filiação messiânica
de 2 Samuel 7. Confere Hebreus 1, verso 5. A expectativa do castigo desse Filho de Deus, segundo Samuel 7, verso 14b, desfaz qualquer esforço no sentido de achar o conceito de reino divino do Antigo Oriente Próximo, manifestado na maneira como Israel entende a sua monarquia. A figura senhoril em Israel esteve sempre sujeita à atividade disciplinadora do verdadeiro Deus, como demonstra adequadamente a história da monarquia. Todavia, ao mesmo tempo, a declaração de 2 Samuel 7,14, de que o filho de Davi é também filho de Deus, oferece base adequada aos desenvolvimentos posteriores que apontam em direção a um Messias divino. Isaías fala muito claramente de um filho nascido para assentar-se no trono de Davi, que se chamará Deus Forte. Isaías capítulo 9, verso 6. O salmista refere-se claramente ao rei de Israel. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Salmo 45, verso 6. Finalmente, a história da redenção prova que o filho de Davi é filho de Deus num sentido único. Terminamos aqui a leitura. Eu fiz questão de ler essa parte que diz respeito à interconexão entre dinastia e habitação e a interconexão de filho de Davi e filho de Deus, para que, ouvindo, talvez a gente tenha uma maior facilidade para assimilar, né? E porque é muito importante esse entendimento para nesses dois aspectos, como isso aponta com clareza para a aliança, a aliança da consumação, as realidades da aliança da consumação. A partir dessas circunstâncias e de todas as circunstâncias que cercam a segurança do trono de Davi com relação à perpetuidade tanto da dinastia quanto do trono como habitação, nós podemos alcançar alguns discernimentos sobre o presente governo de Cristo, né? A coroação de Cristo ela acontece na sua ressurreição, né? E a sua ascensão à mão direita do Pai, logo que ele passa a humilhação e sepultamento. Mediante a ressurreição e a ascensão, Cristo subiu às alturas e levou cativo o cativeiro, como está registrado lá em Efésios 4, entre o verso 7 e 13. E é mediante a sua ascensão para a Jerusalém celestial, o monte Sião sobre o qual Deus reina, que Jesus Cristo funde o domínio de Deus com o seu próprio trono messiânico. Todo o poder do céu e da terra agora pertence a Ele, como pertence a Deus. Nessa ascensão de Cristo, há uma fusão entre o trono messiânico do Filho de Deus com o trono de Deus que está em Sião, ou na Jerusalém celestial. E agora, tudo pertence, tanto no céu quanto na terra, a Deus e ao seu Filho, da mesma forma. Abre aspas para Palmer Robertson no seu livro Alianças. Tendo-se sentado à mão direita do poder de Deus, Cristo exerce soberania sobre as pessoas e nações, como representante de Deus Pai. Todos esses aspectos do senhorio de Cristo, sua ascensão, sua ressurreição e seu governo à direita do Pai, foram antecipados em forma de sombra no estabelecimento do trono davídico. O cenário do estabelecimento do trono de Davi sobre a antiga aliança nos ajuda a entender o governo atual de Cristo. Por meio de sua ascensão à mão direita do Pai, ele fundiu o trono messiânico com o senhorio eterno de Deus. Fecha aspas.
Então agora nós vamos para algumas especificidades da aliança davídica, né? Algumas coisas bem específicas. O rei, nós sabemos que o rei, ele é o mediador da aliança. Ele é o mediador da aliança, né? E a aliança, ela determina, ela define como será a monarquia. Entendeu? Então, apesar de quando o povo pede, exige um rei, ele exigiu um rei segundo as nações vizinhas, a aliança, a monarquia davídica não é como as das nações vizinhas. É de acordo com o padrão da aliança. Nós veremos isso no próximo vídeo.